A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 452 do nosso programa. E aqui já quero cumprimentar todos os ouvintes das rádios que transmitem o nosso programa Vida Pastoral. Rádio Arca da Aliança, FM 93.9. Voz do Bom Pastor de Guaramirim na frequência 87.9 FM. São José de Mafra, FM 96.9. E as web rádios, na presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da paróquia Cristo Ressuscitado do Floresta. Cumprimento também todos que nos ouvem pelo Spotify ou YouTube. E quero dar um alô também a todos aqui que estão junto comigo e que é a equipe técnica que transmite aqui o programa para nós. A Júlia, o Matheus e o William. Olá, Padre. Olá, William, Matheus. E olá a todos os ouvintes do nosso programa Vida Pastoral. Estamos começando o primeiro programa deste mês de maio, mês mariano. Temos muitas novidades por aí. Temos peregrinação, temos festa em algumas paróquias, né? Já que, como falei, este é o mês que a gente celebra Maria. Então, temos algumas celebrações especiais. E já estamos no mês 5, né? Isso me assusta um pouquinho. Mas, com a graça de Deus, vai ser um mês muito bom e proveitoso para todos. E um mês também agitado para nossa Igreja Católica, né? Já que a partir do dia 7 se inicia conclave. Então, aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Olá, Padre, olá, Júlia, olá, William, e a todos os nossos ouvintes também. Olá, Padre, olá, Júlia, olá, Matheus e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui em mais essa edição. Nos últimos programas eu não estive tão presente porque eu estava em meio às atividades do Corre-Corre do Secretariado de Pastoral e das atividades na Arquidiocese. Por isso tivemos a presença num programa do Padre Ronque e no outro programa do Padre Gabriel, a quem agradeço a disponibilidade de estarem aqui para poder conduzir o nosso programa Vida Pastoral e assim também trazendo novos ares para o programa com outras perspectivas também. E hoje nós vamos ter também uma tônica voltada para a dimensão social, trazer para nós também um pouco mais de conhecimento dos trabalhos caritativos da nossa Arquidiocese de Joinville por meio da Associação Adpros. Eu convido você a tomar a Palavra de Deus em mãos, a Sagrada Escritura, a Bíblia, para nós lermos e refletirmos neste momento o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 15. João, capítulo 21, versículos de 1 a 15. Leitura da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinham amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhe: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora,
por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos seus discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Este evangelho tem para mim assim uma conotação com outros evangelhos e que nos chama a atenção alguns aspectos. Por exemplo, no domingo passado, nós víamos que o Jesus ressuscitado aparecia aos discípulos que estavam reunidos e com as portas fechadas por medo dos judeus. Depois, Tomé não estava com eles. 8 dias depois, Jesus ressuscitado aparece novamente para eles e Tomé estava com eles. E aí entra de novo com as portas fechadas porque estavam com medo dos judeus. Veja, o Tomé só vai fazer a experiência do Cristo ressuscitado quando ele está reunido na comunidade. A comunidade faz uma experiência do Cristo ressuscitado, mas Tomé não estava com eles e Jesus não vai então dar uma oportunidade para Tomé fazer a experiência com ele sozinho em casa, mas quando Tomé está reunido com a comunidade. Da mesma forma, se nós observarmos, naquele primeiro dia da semana, os discípulos de Emaús estão caminhando e de repente Jesus começa a caminhar com eles e aí eles entram para Emaús. Num primeiro momento eles não reconhecem Jesus, só o vão reconhecer no partir do pão. Hoje, no Evangelho deste domingo, nós vemos que os discípulos não ainda têm entendido a ressurreição, de modo que Pedro vai dizer: "Eu vou pescar." E os outros discípulos vão dizer: "Nós vamos contigo." Ou seja, voltam a fazer aquilo que faziam antes de Jesus os chamar. Tá vendo? Jesus chama, Jesus caminha com eles, mas fala da ressurreição, morre, ressuscita, mas como é difícil dos discípulos compreenderem a ressurreição. Vão pescar, não pescam nada, de repente Jesus aparece na praia e aí ele vai gritar: "Moços, tem alguma coisa?" E aí eles vão dizer que não e joga a rede para o outro lado, então vem. Quando chegam, entendem que é Jesus ressuscitado, correm para a beira da praia e ali Jesus já os espera com peixes e pão sendo assado. Mais uma vez aqui quero destacar alguns aspectos, inclusive da liturgia. O Cristo ressuscitado que aparece para os discípulos de Emaús não aparece para um único discípulo, mas eram 2 discípulos de Emaús. Jesus agora aparece ressuscitado no Evangelho de hoje, não somente para Pedro, mas para os discípulos que também estavam com Pedro, para dizer que a experiência do Cristo ressuscitado se dá na comunidade. Nós estamos aí numa fase de pessoas que dizem: eu não vou mais à igreja por causa disso, aquilo. Eu me afastei da igreja, não participo da missa, mas de Deus eu nunca me afastei.
Como que a pessoa pode dizer que não se afastou de Deus se afasta do corpo de Deus, que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, por mais que a gente pode e a gente deve rezar em casa, ler a Sagrada Escritura em casa, meditar a Sagrada Escritura em casa, mas é primordial a nossa vivência em comunidade. Isso faz parte da nossa fé cristã. Um cristão não pode viver isoladamente. Ele precisa viver em comunidade. Ele precisa da participação em comunidade para se salvar. Então não existe um cristão que vive uma vida só, né? Vive uma vida assim, carreira solo, vamos assim dizer. Ele precisa viver em comunidade. E outro aspecto que eu quero apresentar também nesse caminhar de comunidade que vemos nesses evangelhos é a questão da liturgia, né? Porque nós temos que ter em mente que o evangelho é construído e é escrito depois da ressurreição de Cristo. Então, o que nós vemos com os discípulos de Emaús? Nos evangelhos, eles já vão retratar como a comunidade vinha vivendo a sua fé e a liturgia propriamente. No evangelho dos discípulos de Emaús, quando fazem a experiência com Cristo ressuscitado, eles vão andando, vão caminhando, vão conversando, Jesus conversa com eles e depois parte o pão. Ou seja, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Depois que Jesus reparte o pão e desaparece da frente deles, vai dizer: não nos ardia o coração quando ele nos explicava as Escrituras? Para dizer, liturgia da palavra, liturgia eucarística, que é o que nós vivemos hoje nas celebrações da Santa Missa. Depois, hoje, o que nós vemos? Um diálogo entre Jesus e os discípulos. Moços, tendes alguma coisa? Então, o que temos aqui? Liturgia da palavra. E quando eles chegam à beira da praia, o que está acontecendo? Jesus está ali assando pães e peixes. Peixe é símbolo da Eucaristia. O pão e peixe são símbolo da Eucaristia. Então eles vão celebrar o quê? A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E aqui ainda podemos observar, de certa forma, até um ofertório, as oferendas, porque Jesus vai dizer: trazei alguns dos peixes. Jesus pede. Então nós temos ali a oferta e depois a Eucaristia, onde ele, mais uma vez, distribui aquilo que estava assando aos discípulos. Mais uma vez, reforço, os evangelhos, agora nesse tempo da ressurreição, vão justamente enfatizar as liturgias da palavra, da Eucaristia e a importância da vivência em comunidade, que é a vivência em comunidade que vai nos dar a oportunidade de experimentarmos o Cristo ressuscitado, vivenciarmos o Cristo ressuscitado e, ao mesmo tempo, sermos testemunhas desse Cristo ressuscitado na comunidade onde participamos. Que o Senhor nosso Deus nos ajude sempre mais a sabermos viver em comunidade e não só, mas sairmos do nosso comodismo para nos dedicarmos à nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pescamos pela noite afora, lavamos redes para ir embora. Mas se tu falas, pescaremos mais, em águas fundas logo sem demora. Tua palavra, Senhor, se ouvida e praticada, transforma a vida em amor, missão iniciada. Basta responder o sim e ir contigo até o fim. São tantos peixes, as redes se arrebentam, as duas barcas cheias se apresentam.
Senhor Jesus, nós te amaremos sempre. És a alegria, a paz que nos sustenta. Tua palavra, Senhor, se ouvida e praticada, transforma a vida em amor. Missão por ti iniciada, basta responder um sim, ir contigo até o fim. Tu és de fato Cristo, o Senhor. Te seguiremos pra anunciar o amor. Se tu nos dizes pra não termos medo, enfrentaremos até mesmo a dor. Tua palavra, Senhor, se ouvida e praticada, transforma a vida em amor. Missão por ti iniciada, basta responder um sim, ir contigo até o fim. Programa Vida Pastoral Entrevista. Hoje nós vamos ter então a entrevista que nos apresenta os 2 projetos contemplados e desenvolvidos por nossas obras sociais: Confortar, do Lar de Idoso Betânia, e Fazendo e Jogando, estimulação cognitiva da pessoa idosa no Centro Dia Dulce dos Pobres e do Centro Dia do Idoso Dulce dos Pobres. Ambos os projetos foram financiados por recurso do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Então hoje recebemos um convidado muito especial aqui para o nosso programa, Denis Francis Valim, terapeuta ocupacional da DIPROS, que nos apresenta 2 projetos contemplados e desenvolvidos por nossas obras sociais: Confortar, do Lar do Idoso Betânia, e Fazendo e Jogando, estimulação cognitiva da pessoa idosa no Centro Dia Dulce dos Pobres. Ambos os projetos foram financiados com recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Então, Denis, muito bom dia para você. Como que você tá? E estamos muito felizes em te receber aqui hoje. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra a gente poder estar falando dos nossos projetos, das nossas obras sociais da DIPROS, né? E vamos conversar um pouquinho sobre esses projetos que a gente tem feito e financiado pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Então, Denis, para a gente começar, eu tenho uma curiosidade sobre os objetivos dos projetos Confortar e Fazendo e Jogando, e como eles acabam se conectando à missão da DIPROS, de transformar vidas por meio das obras sociais. Bom, então os projetos eles foram realizados por nós, né? A gente precisa entender que o Conselho Municipal da Pessoa Idosa lançou lá no ano de 2023 um edital, né, para as entidades da sociedade civil que desempenham trabalhos, né, voltados para a pessoa idosa. Então lançou esse edital para o financiamento direto, né, para o repasse de recursos financeiros para desenvolver ações, né? Então a DIPROS ficou interessada e escreveu 2 projetos, né? O primeiro dele foi o Confortar, né? Assim a gente intitulou ele, com a ideia do conforto, enfim, né? De uma necessidade do Lar do Idoso Betânia, né? Que acolhe pessoas idosas, né? Então lá elas passam a residir naquela obra social da DIPROS. Então a gente identificou uma necessidade de uma melhoria, né, de alguns equipamentos, como por exemplo as camas, né? A gente tem algumas pessoas idosas lá com necessidades de atendimento de saúde, né, que tem alguma questão nesse sentido, a redução da mobilidade, então precisam de camas hospitalares, por exemplo, cadeiras de rodas, cadeira de banho. Então o projeto ele foi escrito nesse sentido, né? Passou pela aprovação daí daquele conselho que tem uma comissão, e após isso veio a dispensação e o repasse do recurso financeiro, né?
E como que a Adipros ela tem garantido que esses projetos acabam atendendo às necessidades dos idosos e promovam um impacto positivo em sua qualidade de vida? Então, os projetos eles foram escritos bem conforme a necessidade, né? Primeiro, a necessidade do serviço, da obra, vamos pensar assim, tanto do lar do idoso Betânia, quanto o Centro Dia Dulce dos Pobres, mas também a necessidade específica daquelas pessoas que são atendidas nesses serviços, né? Então, a questão do lar Betânia foram as camas e cadeiras de rodas, que as pessoas realmente precisam e necessitam, né? Mas, para além também, pensando no projeto Confortar, ele se estende para os próprios funcionários e profissionais que prestam esse cuidado com as pessoas idosas, né? A gente tem técnicos de enfermagem, enfermeiros e cuidadores, então esse conforto também, a gente pode assim dizer, no trabalho, ele acaba também para os profissionais, os nossos colaboradores que lá trabalham naquele serviço, facilitando o trabalho deles, né? Pensando numa transferência de uma pessoa para a cadeira de rodas, então as camas elas são todas adaptadas e são camas elétricas, né? Automatizadas, que por intermédio de um controle remoto a gente consegue acomodar as pessoas, né? Naquela cama, naquele leito e facilitar o trabalho daqueles profissionais, pensando num banho de leito, numa transferência da cama para a cadeira de rodas. Nesse sentido, então, acaba facilitando tanto para o morador, né, para aquela pessoa idosa, quanto para o profissional que lá trabalha também. Já no Centro Dia Dulce dos Pobres, nós, junto com a equipe que lá trabalha, optamos em fazer o projeto Fazendo e Jogando, né? A gente percebeu da necessidade de uma oficina para além daquelas que a gente já tinha no serviço, para trabalhar e estimular as questões cognitivas propriamente disso. Então, o projeto foi escrito nesse sentido. Essa oficina ela passou a acontecer 3 vezes por semana, na segunda, na quarta e na sexta-feira, no período da tarde, né? E o profissional que trabalha lá, o terapeuta ocupacional, nesse espaço, então, aplica jogos, aplica dinâmica, e o projeto ele foi escrito nesse sentido, né? Para que esse recurso viesse a custear esses jogos, esses materiais, né? Para que a gente pudesse fazer atividades na ideia de estimular as questões cognitivas, tanto de preservar, né, a questão intelectual, a questão de memória, a noção espacial, enfim, e de estimular, né, realmente essas questões. E qual que é a importância da parceria com o Fundo Municipal da Pessoa Idosa para acabar viabilizando, né, esses 2 projetos? A parceria ela é muito importante com o Fundo Municipal da Pessoa Idosa e também com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, pois por esse intermédio a gente conseguiu acessar recursos e a gente conseguiu então adquirir materiais, né? As camas, as cadeiras, os jogos, material de papelaria, tintas, pincéis, enfim, uma gama de itens, e que a gente pudesse ainda mais estabelecer esse cuidado, ampliar essa oferta nos serviços, né? Nas obras, tanto no lar do idoso Betânia, quanto no Centro Dia Dulce dos Pobres. Então, a gente, por intermédio do recurso financeiro, a gente conseguiu ampliar essa oferta. Então, agradecemos ao Denis pela entrevista e por nos apresentar um pouco mais sobre esses 2 projetos tão importantes aqui da Adipros. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.
sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas. Senhor, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Senhor, lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Outro mar. Estamos sintonizados com as rádios Arca da Aliança FM 93.9, Voz do Bom Pastor de Guaramirim na frequência 87.9 FM, São José de Mafra FM 96.9 e a Web Rádio Na Presença de Deus São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da Paróquia do Cristo Ressuscitado. Nós temos as nossas notícias. A Júlia pode apresentar para nós, Mateus e William.
Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. E vamos dar início agora às notícias da semana. E vamos começar com a peregrinação arquidiocesana. E essa é a principal notícia do programa de hoje. A gente não tem tantos eventos para essa próxima semana, mas queremos enfatizar mais uma vez a nossa peregrinação, que vai acontecer em Araquari, no Santuário Senhor Bom Jesus. Neste ano de Jubileu da Esperança, onde somos convidados a ser peregrinos, vocês, fiéis da Arquidiocese de Joinville, são convidados a participar conosco no dia 18 de maio, às 9 horas da manhã. Mas atenção! Antes, haverá um momento de concentração no Parque Refúgio dos Pássaros, em Araquari, às 8 horas da manhã. Do Refúgio dos Pássaros até o santuário, todos nós seremos peregrinos e iremos caminhando até o Santuário Senhor Bom Jesus. A saída desta caminhada, desta peregrinação, está prevista para as 9 horas da manhã. O dia está recheado de programação e daqui a pouco o Padre Edemilson vai falar pra gente mais um pouquinho sobre isso e com mais detalhes sobre a programação completa. Mas você também confere ela no nosso site www.arquijoinville.com.br. Chame seus amigos, sua família, os seus companheiros de pastoral e de movimento e vamos juntos mostrar a força da fé da nossa igreja e também irmos em busca às indulgências plenárias, aproveitarmos bem este ano santo em que estamos vivendo. Padre, reforça o convite e conta um pouquinho como que vai acontecer essa peregrinação. Então, querido povo de Deus, sobre a nossa peregrinação arquidiocesana no Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari, todos nós somos convidados e convocados para participar desta peregrinação. Algumas paróquias já estão se organizando, mas cada um de nós é convidado, se não por meio da sua paróquia, mas por conta própria, a fazer esse momento de peregrinação, onde faremos a nossa concentração às 9 horas da manhã no Parque Refúgio dos Pássaros, na verdade, entre 8 e 9 horas da manhã. E às 9 horas da manhã nós faremos toda uma caminhada em peregrinação ao Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari. Lá chegaremos em torno das 10 horas da manhã, onde celebraremos juntos a Santa Missa com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Francisco Carlos Bá. E apesar do santuário ter uma estrutura um pouco limitada, mas nós teremos toda uma infraestrutura também no salão do santuário, onde todos poderão ficar acomodados no salão para participar da Santa Missa. Depois, em torno do meio-dia, nós teremos a parada para o almoço, que será servido lá, e por volta das 1 hora da tarde vamos fazer um momento de oração, adoração, e também teremos padres para atender as confissões nesse período da tarde. E em torno de umas 3h30, nós encerraremos com a bênção do Santíssimo e o terço da Misericórdia, e depois todo mundo retorna para suas casas, abençoados e abastecidos com a graça de Deus. Padre, o senhor falou sobre alimentação, né? Só para deixar claro, para todos os nossos ouvintes, essa alimentação estará à venda no santuário para aqueles que desejarem isso? Exatamente, dessa forma. O santuário vai também apresentar algumas coisas como pastel e cachorro-quente, bebida, mas também terá um almoço que uma paróquia também estará organizando para servir ali as pessoas também com preço de custo. Mas também, aqueles que quiserem levar a sua partilha também estão convidados, às vezes se organiza entre a paróquia, cada um leva alguma coisa e se divide no local, também é permitido. Exatamente. Cada um pode levar aquilo que talvez deseja consumir. Muito bem. O que importa é que nós estejamos lá participando, rezando e peregrinando como peregrinos de esperança. Também agora em maio ocorre a campanha Maio Laranja. E para celebrar a data, teremos a palestra Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Identificação de Sinais e Encaminhamentos, aqui no auditório da Cúria Arquidiocesana. A palestra será ministrada pela doutora Bárbara Elisa Reise, promotora de Justiça da 4ª Promotoria de Justiça de Joinville, e acontecerá no dia 12 de maio, a partir das 14 horas. Interessante, né? Bora participar! E para encerrar as notícias do programa de hoje, agora é um convite, porque a partir de hoje, dia 3 de
maio até o dia 13, acontece a novena e festa da padroeira na paróquia Nossa Senhora de Fátima do bairro Glória. Neste dia 3, sábado, a partir das 18h30, começa o Santo Terço e às 19 horas, missa deste primeiro dia da novena com a bênção ao povo com o Santíssimo Sacramento. Já no dia 4, amanhã domingo, 6h30 da tarde, Santo Terço. E às 7 horas, a missa do segundo dia da novena com a bênção da água. Também serão apresentados, os candidatos a serem pastorinhos da grandiosa festa que acontece no dia 13 de maio. E a programação se estende ao longo da semana e no sábado, dia 10, haverá a grandiosa festa, Às 10 horas da manhã, acontece a missa de consagração das crianças à Nossa Senhora. Ao meio-dia, venda de churrasco, com o custo de R$60 o kit que acompanha o churrasco, maionese, pão e salada. 2 horas da tarde, show de prêmios. 4 horas, revelação de quem será os pastorinhos da festa da padroeira. Às 6h30, Santo Terço. E às 19 horas, missa do 8º dia da novena com bênção aos jovens. Aproveito para lembrar que no dia 13 de maio, dia da padroeira Nossa Senhora de Fátima, a missa será presidida pelo nosso arcebispo Dom Francisco Carlos Bá, às 19 horas, e todos são convidados. Teu colo de mar, eu preciso tanto do teu colo de mar. O que ela faz com você? Que me ama, me ampara, me protege, comando protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege, comando protetor, intercede sempre em meu favor. Ergue teus braços pra ela. Me ama, me abraça. Já é bom ter uma mãe na terra, imagina ter uma mãe no céu. E eu quero dizer a você que essa mãe, ela cuida de você. Essa mãe é carinhosa. Essa mãe está olhando todo o tempo por você, todo o tempo por você. Ela nunca te abandona, ela nunca te deixa. Quem está precisando de colo de mãe? Vamos cantar, eu preciso tanto. Eu preciso tanto do teu colo de mar. Eu preciso tanto do teu colo de mar. Ah, que me ama, me ampara, me protege, comando protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege, comando
Te amamos, mãe. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. Então agora vamos para o nosso quadro dos aniversariantes do mês de maio, do dia 3 ao dia 9. E os aniversariantes da semana são no dia 3 de maio, aniversário de ordenação do padre Joelzo Benicá. Também no dia 3 de maio, aniversário natalício do padre Irineu Ottobrich, do noviciado Nossa Senhora de Fátima. Também, nesse mesmo dia, aniversário natalício do diácono Adilson Neitzel, da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Piraberaba. No dia 6 de maio, os parabéns vão para o padre Sebastião de Oliveira, da paróquia Cristo Rei de Rio Negrinho. No dia 7 de maio, aniversário de ordenação do padre Evandro Bernat. E também, no dia 7 de maio, aniversário natalício do diácono Marques Persic, da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Barra do Sul. Então, meus parabéns e o meu abraço a todos os meus irmãos de sacerdócio que fizeram aniversário de vida ou de sacerdócio, de ordenação. Também aos diáconos, o nosso abraço. Santos da Semana. Vida e inspiração. E agora damos início aos Santos da Semana, aqueles que a gente celebra de 3 a 9 de maio. E hoje, dia 3 de maio, a igreja celebra São Filipe e São Tiago, apóstolos escolhidos por Jesus. Tiago, identificado como o menor, foi líder da igreja de Jerusalém, autor de uma carta do Novo Testamento. Filipe, natural de Betsaida, destacou-se por seu espírito missionário e testemunho pessoal de fé, evangelizando até a Grécia e Frígia, onde foi martirizado. Ambos viveram próximos de Cristo e responderam com fidelidade ao chamado, entregando suas vidas ao anúncio do Evangelho. A igreja os reconhece como exemplos de coragem, fé viva e amor a Deus. Já no dia 4 de maio, a igreja comemora o dia de Santa Antonina, que morreu na Niceia, atual Turquia, durante a perseguição do imperador Diocleciano. Sofreu intensas torturas, mas manteve firme sua fé. Devido a relatos variados nos calendários litúrgicos antigos, foi inicialmente confundida com outras santas de mesmo nome. O martirológio romano mais tarde confirmou que se tratava de uma única pessoa. Seu nome, de origem latina, significa nascida antes. No dia 5 de maio, celebra o dia do Beato Gregório Frakowiak, nascido na Polônia em 1911. Foi irmão religioso dos missionários do Verbo Divino. Recusou-se a abandonar os companheiros presos pelos nazistas, preferindo permanecer ao lado deles. Após ser forçado ao trabalho e evangelizar secretamente, foi preso e condenado por sua fé. Morreu guilhotinado em 5 de maio de 1943, em Dresden. Foi beatificado por sua coragem, caridade e fidelidade a Cristo. Já no dia 6, celebramos Domingo Sávio, também conhecido como Domenico Sávio. Ele foi um adolescente italiano nascido em 2 de abril de 1842 em Morialdo, Castelnovo di Asti. Filho de uma família pobre, mas profundamente cristã, cresceu em um ambiente de fé sólida. Sua formação foi moldada principalmente sob a orientação de Dom Bosco, no Oratório de Valdoco, origem da missão dos salesianos. Desde pequeno, Sávio demonstrou grande inclinação à piedade e santidade, desenvolvendo uma profunda vida cristã com a ajuda de seu diretor espiritual. São Domingos Sávio é conhecido por ser padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas. No dia 7, é comemorado o dia do Beato Francisco Paleari. Nasceu em 1863, em uma família pobre, mas seguiu sua vocação sacerdotal em Turim. Ordenado em 1886, destacou-se pela simplicidade, oração intensa e caridade heróica. Inspirado em santos como Francisco de Assis e Dom Bosco, dedicou sua vida aos doentes, prisioneiros e necessitados. Viveu a fé com humildade e alegria, preparando-se sempre para o céu. Faleceu em 7 de maio de 1939. Já no dia 8, é celebrado o dia da Beata Ulrika Nishi, nascida em 1882 na Alemanha. Cresceu em meio à pobreza
e encontrou sua vocação religiosa após ser hospitalizada por doença. Ingressou nas Irmãs da Caridade da Santa Cruz e serviu com humildade em trabalhos simples, especialmente na cozinha. Sua vida foi marcada pela pureza de coração, oração contínua e caridade sem limites. Faleceu jovem, aos 31 anos, vítima de tuberculose. Em 1987, foi beatificada por João Paulo II como exemplo do amor e serviço. E para encerrar, celebramos no dia 9 de maio o beato Estevão Grelewski. Ele que nasceu em 1899 na Polônia e foi ordenado sacerdote em 1921. Doutorou-se em Direito Canônico. Com zelo apostólico, atuou entre imigrantes e defendeu com vigor a fé católica através da imprensa e de escritos. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi preso e morreu no campo de concentração de Dachau em 1941. Foi beatificado por João Paulo II em 1999, junto com seu irmão Casimiro. Sua vida foi marcada pela fidelidade e coragem cristã. Então vamos pedir a bênção de nosso Deus. Obrigado, Mateus, por trabalhar aqui conosco, a Júlia e o William, que sempre nos ajudam aqui no programa Vida Pastoral. E vamos agradecer também a todos vocês que são os nossos ouvintes. Que o Senhor nosso Deus possa os abençoar também neste momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, São Francisco Xavier e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor nosso Deus com vossas vidas, fiquem na paz do Senhor. E aqui, assim, terminamos mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!